Nós vamos estar louvando ao Senhor e depois de estar meditando na palavra. Presta atenção no louvor e na mensagem que nós vamos meditar agora, amém? Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quem pode livrar como o Senhor? Ele é poderoso para nos guardar. Quando os meus inimigos se levantaram contra mim, o Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. O Senhor estendeu sua mão para mim e me deu a vitória. Realmente é o Senhor que nos dá a vitória quando o inimigo se levanta contra nós. Ele é poderoso para nos guardar, né? O apóstolo Pedro, lá em Atos capítulo 5, versículo 29, certa vez quando ele foi questionado porque ele estava pregando o evangelho, ele diz: antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. No capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, mostra a igreja com uma visível manifestação do poder de Deus em um avivamento na vida do povo de Deus. No começo da igreja, que foi estabelecida por Cristo e que ele mesmo delegou aos seus discípulos a tarefa de cuidar, de apacentar a igreja que é dele, a igreja pertence a Jesus. Os apóstolos eles pregavam e davam testemunho sobre a ressurreição de Cristo. E no versículo 17 e 18, nesse capítulo 5 de Atos, diz que um grupo que não criam na ressurreição, eles prenderam os apóstolos e colocaram na prisão. Mas um poder sobrenatural estava tomando a igreja naqueles dias. E no versículo 19 e 20 diz que o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e conduziu para fora. E eles foram no templo continuar a ensinar e a pregar para o povo. E no versículo 24 desse capítulo 5, diz que quando os principais sacerdotes ficaram sabendo que eles não estavam no cárcere, eles ficaram perplexos a respeito deles e do que viria a ser isto. Um milagre aconteceu. As cadeias foram abertas com toda a segurança, mas estavam cegos. A religiosidade não os deixava ver o sobrenatural de Deus, o que estava acontecendo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 16, diz que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entender, porque ela se discerne espiritualmente. E no versículo 25 a 29 desse capítulo 5 de Atos, diz que vieram avisar aos sacerdotes que os discípulos estavam no templo ensinando, e o povo estavam lá ouvindo os ensinamentos. E eles foram lá de novo
prenderam os apóstolos e trouxeram ao sinédrio de novo. E o sumo sacerdote disse a eles: já ordenamos que não ensinaste nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina. E Pedro e os demais apóstolos disseram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Pedro e os discípulos estavam cumprindo uma ordem deixada por Jesus, que deu antes de subir ao céu, deu a eles esta ordem. Em Mateus 28, 18 a 20, ele disse aos discípulos: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A igreja do Senhor está revestida de autoridade. Ela foi revestida de autoridade para pregar e ensinar, e ele colocou essa autoridade na vida dos discípulos. E os discípulos agora estavam usando essa autoridade quando disse aos sacerdotes: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Aqueles que perseguem a igreja, fique sabendo que ela pertence a Jesus. Em Romanos 14, 12, diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Sim, cada um de nós vai dar conta a Deus daquilo que nós fazemos. E Mateus 12, 36 diz que toda palavra fútil que os homens disserem dela deverão prestar conta no dia do juízo. E nós vemos, nos nossos dias, sempre foi assim, né? Nós vemos humoristas zombando das coisas de Deus, grupo com suas ideologias afrontando as doutrinas deixadas por Jesus, leis tentando calar os que dão testemunho de Jesus, onde ele mesmo disse lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. A ordem veio diretamente do Senhor Jesus. No início do capítulo 5, nós vemos Deus atuando na vida de um casal que achava que poderia atentar contra a autoridade dos apóstolos. E mentindo, os dois caíram mortos. Eu creio que esta passagem ficou registrada para que todos os que tentam interferir na vida da igreja saibam que estão mexendo com o dono da igreja. Estão mexendo com o dono da igreja, que é Jesus. E em Mateus capítulo 16, do versículo 18 a 20, Jesus disse a Pedro que a igreja era dele e que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Reis, imperadores, governos, ditadores tentaram e tentam calar a igreja. Mas Efésios 6,12 diz que essa luta não é carnal, ela é espiritual. E quem está à frente é o nosso general, o Senhor dos Exércitos, que diz em 2 Crônicas 20:17, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Foi essas palavras que Pedro diz quando tentaram calar a eles. Em 2 Coríntios 10, 4 e 5, diz que as armas do povo de Deus não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir fortaleza, para distribuir toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Então, você que me ouve, a melhor coisa é obedecer a Deus. Você ama Deus? Em João 14:15, Jesus disse: vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Segundo Jesus disse isso: você me ama, então obedece aos meus mandamentos. Pense, reflita nessa palavra, porque você logo vai deixar esse mundo e certamente vai ter que prestar conta de todas as suas obras que praticou neste mundo, conforme diz lá em 2 Coríntios 5:10. Depois você dá uma lida lá. Que Deus abençoe a sua vida, você que me ouve. Os inimigos da igreja são os inimigos do Senhor. Porque todas as vezes que os inimigos se levantarem contra a igreja, o Senhor
vai intervir. Que Deus abençoe a sua família, que o Espírito Santo transforme a sua vida, como fez na vida do apóstolo Paulo. De perseguidor, ele passou a ser um poderoso instrumento na mão de Deus. Que Deus abençoe você que me ouve. Leia a Bíblia. Procure obedecer a palavra de Deus. Que Deus certamente tem bênção para você, para o seu lar e para a sua família. Se você está enfermo, que Deus possa curar. Se você está oprimido, que Deus possa te libertar, o seu lar e a sua família. Em nome de Jesus, nós estamos orando, crendo no milagre e na vitória. Porque Deus é o mesmo de ontem e hoje será eternamente. Curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, para que você possa também abençoar outras pessoas com essa mensagem. Em nome de Jesus. Amém.